Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sou Maurício Bento e hoje nós vamos conversar com Jaqueline Aparecida da Rocha. Ela é mestra em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nós vamos falar também com Maria Carolina de Lima Schmidt. Ela tem MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos e também atua junto com a Jaqueline. O Mário Augusto Ferraz do Amaral, também tem MBA em Saneamento Ambiental pela FESP São Paulo. E, por fim, o Rui César Rodrigues Bueno, mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Todos trabalham juntos na Sabesp, na mesma equipe, e desenvolveram um trabalho que foi publicado pela revista da IPCP, né, a revista Cadernos, que acabou de sair, link na descrição. E nós vamos conversar sobre o artigo que eles produziram em coautoria, né? Redução do prazo médio de conclusão de contratações por meio de metodologia desenvolvida a partir de conceitos de métodos ágeis. Jaqueline, Mário, Rui e Carol, muito obrigado por toparem conversar conosco aqui. Agradeço pela oportunidade, Maurício. É um prazer estar aqui participando. Perfeito, pessoal. Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre esse trabalho super legal que acabou de ser publicado aí pela revista Cadernos. Entrando já no tema do trabalho, que é metodologias ágeis, né, e como ela pode ajudar a melhorar a gestão. O trabalho de vocês, especificamente, visou reduzir o prazo médio de conclusão de contratações, né? E utilizando essas metodologias ágeis, que estão bem altas aí na gestão. Toda hora a gente vê gestores falando sobre a importância dessas metodologias, né? Mas eu gostaria, então, que vocês falassem um pouquinho sobre o que são esses conceitos, né, explicassem para os nossos ouvintes que não são da área, o que são esses conceitos, o que é metodologia ágil e como esses conceitos influenciaram a metodologia que vocês desenvolveram. Maurício, métodos ágeis é uma metodologia de gestão de projetos que foi adotada nesse trabalho, desenvolvido por um grupo multidisciplinar, sobretudo pela simplicidade do formato, por ser uma metodologia focada na equipe. A gente buscava essa integração, a gente via a integração como algo a ser aí desenvolvido, estimulado, e agilidade, né, que o objetivo principal era a redução do prazo das contratações. Nós percebemos que com essa metodologia nós tivemos aí uma maior clareza das entregas, né? É uma das características dessa metodologia. Essa clareza em que sentido? Na definição de papéis e responsabilidades de todos os envolvidos em todas as etapas do processo de licitação e contratação. Proporcionou o empoderamento das pessoas, porque a partir da integração nós tivemos um maior compartilhamento do conhecimento de forma colaborativa. Isso fez com que cada um conhecesse mais sobre a sua etapa a partir do todo e conhecesse também as outras etapas envolvidas. Então, essa maior partilha de conhecimento trouxe também esse empoderamento, esse maior comprometimento de cada um com a sua etapa e também a participação nas demais quando necessário. Perfeito, Jaqueline. Obrigado aí pela aplicação inicial aí. Aqui mesmo no tribunal, eu que atuo na Escola de Contas, a gente fala também sobre metodologias ágeis. A gente até teve um curso aqui para os nossos servidores uns anos atrás sobre isso e o pessoal, é um tema que o pessoal gosta bastante, inclusive. Eu queria também, então, partir para um segundo passo, que é saber quais foram, então, as ações adotadas para alcançar esse objetivo proposto, né? Essa redução de prazo, essa melhoria e da eficiência na gestão dessa área de contratações e tal. Quais foram, então, essas ações? E após vocês terem verificado que os resultados foram positivos, vocês têm alguma ideia, alguma intenção, algum planejamento sobre reproduzir essas ações que deram certo em outras áreas? Oi, Maurício, boa tarde.
Carolina, que vai falar agora. Sim, como que a gente fez? A gente padronizou as etapas do processo. Nós criamos fluxogramas, orientadores de atuações de cada pessoa que atua em cada fase do processo. Porque assim a gente conseguiu ter um roteiro, é muito mais fácil. Às vezes você troca, tem uma pessoa nova que entra, e isso a gente viu que serviria para agilizar toda a parte do processo. Você não fica perdido. Então, assim, fluxogramas, roteiros e o método ágil, que são os cartões, que é o Trello, onde ali a gente conseguiu colocar todas as fases do processo. No Trello, as pessoas conseguem enxergar cada processo em que fase que está. Está no pacote que foi entregue, está na volta para a área poder ajustar as coisas que tinham que serem corrigidas no pacote que voltou, está na fase de homologação, está na fase de publicação já do extrato de contrato, já está quase voltando para poder emitir autorização de serviço para que o serviço possa começar. Então, todas essas padronizações e essa visão geral foram as ações tomadas para que todos conseguissem ver o seu papel e diminuir os prazos. E com o roteiro a gente consegue ver, nessa fase demorou mais, então eu tenho que ver o que eu tenho que melhorar aqui. Essas foram as nossas ações tomadas. E se a gente tem, sim, a gente viu que deu resultado, a gente conseguiu diminuir o prazo, padronizando as ações, e a gente, inclusive, já colocou com outras áreas, às vezes, das reuniões integradas com outros assuntos, a gente viu, aqui na minha área eu posso fazer uma integração e padronizar e usar esse método, integrar uma parte do meu processo para poder melhorar e agilizar outra área. Então a gente já está fazendo, tem outras ideias para colocar outros roteiros, outros fluxogramas de várias etapas para que isso flua e a gente consiga mais resultado dentro de outras partes da área de licitações, não só às vezes com o prazo, porque tem todos os outros processos que acontecem dentro da área. E então a gente já começamos. Maurício, se me permite só acrescentar a importância de algumas coisas adotadas aí dentro do método. Foi a redução de papel que a gente teve, que antes as tramitações eram todas físicas, redução de combustível, né, que a gente teve nesse meio do caminho, que precisava também das pessoas se deslocarem, os processos se deslocarem. Então hoje a gente trouxe nessa plataforma aí digital todo esse trâmite, né? E isso acabou também envolvendo outras áreas, né? Manutenção hoje está usando o Trello, o pessoal do cadastro hoje está fazendo processos digitais também, usando uma ferramenta que chama o Undoc, que a gente usa aqui na Sabesp. Então, eu acho que foi o início aí de uma cadeia de várias outras melhorias também em outros processos, visando ganhar tempo e diminuir a burocracia, diminuir o consumo, preservar mais o meio ambiente. Então, isso eu acho que é um ponto também muito legal de todas as ações que a gente adotou aí ao longo desse processo. Pô, legal, Carol, Mário, super legal essa iniciativa. Eu, particularmente, eu vou dizer, eu sou fã do Trello, eu uso, e o tribunal não usa tanto. Então, até uma coisa que eu gostaria que se difundisse por aqui também, sabia? Porque tem muita coisa, a gestão da pública de maneira geral e aqui no tribunal também, melhorou muito nos últimos tempos, né, com essa coisa de cada vez utilizar mais tecnologia. A gente tinha adotado o SEI, né, na década passada a gente passou a usar o SEI, os processos eletrônicos, foi adotando até com aquela meta de chegar a 100% dos processos todos tramitando eletronicamente. Isso já foi um avanço. Depois, na pandemia, que todos foram forçados a ficar em casa, você teve uma nova adoção de tecnologias, né? A gente utilizou o Microsoft Teams, né? A coisa da nuvem, compartilhamento. Eu mesmo, pelo menos em termos de gestão, teve alguma melhoria nesse sentido, né? Apesar do lado ruim da pandemia, a gente foi pressionado a tentar achar alternativas e melhorias aí, né? E uma coisa que eu gosto muito do Trello também é que ele tem uma vinculação com o Teams, né? Então você consegue vincular a tua conta, fazer uma adição no Trello e receber uma notificação do Teams que alguém atribuiu um card para você, né? Esse tipo de coisa eu acho
pô, eu acho super legal e acho que a gente está avançando na utilização do próprio Teams no tribunal. Eu acho que utilizar o Trello, mesmo que vocês mencionaram, seria um grande avanço. Eu uso para mim pessoalmente, assim, mas eu acho que seria legal todo mundo usar. Então, gostei da iniciativa. Sobre o Trello, Maurício, eu acho bastante interessante que não é só uma ferramenta para você ali registrar o andamento do processo. Essa parte que você mencionou de notificações, eu acho que essa parte é o diferencial, porque a pessoa, além de acompanhar, ela consegue interagir ali no processo. Então, ela pode fazer uma pergunta, ela pode ter uma dúvida ali esclarecida sobre uma determinada etapa que não está na sua área. Ela pode, inclusive, interferir no processo. Então, eu sou, por exemplo, responsável pela área requisitante e eu verifico que depois, numa outra etapa que não está na minha área, houve ali uma dificuldade, corre o risco de haver um atraso. Eu posso interferir, eu posso entrar em contato com os envolvidos, posso tentar encontrar uma forma de ajudar, né, a superar essa dificuldade aí nessa determinada etapa. Então, ela não é só de acompanhamento. A pessoa consegue interagir, consegue agir. Isso que eu acho que é o interessante do Trello, ele é muito dinâmico. Verdade, também acho. Falando em pessoas, Jacqueline, né, que permite interação, ação de outras pessoas, isso também traz um desafio, né? Que, assim, toda mudança que você vai fazer numa organização, às vezes é difícil, né? Porque você já tem todo mundo acostumado a fazer de um jeito, você tem que, né, tirar todo mundo dessa zona de conforto. Por mais que venha trazer uma melhoria, essa melhoria no curtíssimo prazo, né, nesse prazo de aprendizado e adoção, nesse curto prazo é até um pouquinho pior, né? Porque aí a pessoa tem que aprender, então tem esse custo inicial para depois colher os frutos, né? Mas aí eu queria saber justamente como foi essa mobilização da equipe, das pessoas, como foi esse processo e os desafios também nisso, né? Quais foram as estratégias, né, para fazer dar certo, o que deu certo, como deu certo e também como vocês fizeram. Prazer em conhecê-lo, Maurício, Jaqueline, Mário, Caroline, muito bom estar aqui com vocês. Esse trabalho se deu através do planejamento operacional da nossa unidade, né? Nós somos uma unidade de negócio da Sabesp ou uma superintendência e o trabalho foi priorizado através da criação de um grupo multidisciplinar de alto nível, reunindo especialistas nas mais diversas áreas aqui da própria unidade, né? Entre eles a Jaqueline, o Mário, a Caroline e muitos outros colegas que não estão aqui conosco. Num primeiro momento, nós tínhamos ali o desafio de diminuir o prazo de contratação e aquisição, porque é um processo muito crítico para nós. Nós trabalhamos com saneamento básico, com água, esgoto, e grande parte do que fazemos é trabalho contínuo. Então não dá para você parar, né? Não dá para você paralisar. Você tem que manter as atividades em funcionamento 24 horas por dia, 365 dias por ano. Evidentemente que também tínhamos ali uma visão de diminuição de custos e aumentar a segurança em todo o processo envolvido na contratação. Como os colegas já disseram, o projeto como um todo visou a simplificação do processo como marca registrada, né? E envolveu principalmente as áreas requisitantes e interessadas, a área jurídica, inclusive, que tem um papel preponderante, porque faz análise de todos os processos de contratação e aquisição, as áreas de elaboração de pacotes técnicos e a área de licitação e contratualização e das aquisições. E tratava-se também, de certa forma, de quebrar paradigmas, como você bem disse, Maurício, e citou, Jaqueline também, a utilização de aplicativos hoje que são aplicativos modernos, né? Então, na própria Sabesp,
nós precisamos, e na nossa unidade, nós precisamos foi preciso introduzir, e não foi uma coisa absolutamente tranquila, né? Precisamos negociar com várias unidades. Mas dado a funcionalidade e os resultados que já esperávamos, né, quando da análise, conseguimos emplacar a sua utilização de forma a mais adequada possível, né? Também aí trabalhando no sentido da evolução das pessoas e dos técnicos envolvidos, e trazendo para dentro também as pessoas que não participavam do processo como um todo. Quer dizer, ampliamos num determinado momento as pessoas envolvidas nesse processo de aquisição e também dando a agilidade necessária, né? Aumentando o número de colaboradores e técnicos, sem perder a qualidade da informação. Então, esse trabalho precisava, né? E entendo eu que precisava, como papel de liderança, que é a minha função aqui, patrocinar, né, amparar, apoiar o grupo que se formou. Então, em determinados momentos, no sentido de motivar, mas também em determinados momentos no sentido de negociar e fazer com que as coisas fossem concluídas na mais tranquila possibilidade aí, na mais perfeita ordem, né? Dando total apoio ao grupo que pudesse desenvolver os trabalhos a contento, e que foi o que aconteceu, e o trabalho foi coroado de êxito porque teve foco, teve dedicação, teve estudo, teve essa interação entre as pessoas e os grupos, né? E trouxe um resultado bastante positivo. Muito bom, Rui. Tem que ter essa finalidade, né, de melhoria, ainda que tenha dificuldades, tem que ir para cima para ajustar, né? E foi bem legal que vocês conseguiram, né? Estão demonstrando aí o resultado. Tem mais outro ponto, assim, que eu acho importante trazer, sobre a conclusão do artigo, né? Que vocês falam também sobre a possibilidade das pessoas, né, dos envolvidos, já conhecerem demandas das áreas requisitantes, né? Como a visão compartilhada do que está ocorrendo no processo pode otimizar a atuação das áreas envolvidas? Se elas talvez só sejam acionadas e só possam agir a partir de algum momento oficial. Maurício, você tocou num ponto aí muito interessante desse processo, que antes todos os envolvidos tinham uma visão fragmentada, cada um sabia fazer o seu papel e passava para outra área, né? O Trello e todas as ferramentas utilizadas deram para a gente uma visão integrada de todos os papéis. Então, assim, o primeiro ponto é que eu sei, além do meu papel, eu sei qual que é a importância dele no todo, para que o processo dê certo, né? E eu consigo enxergar isso, eu consigo enxergar como está andando, eu consigo enxergar como o meu processo está andando e fazer esse acompanhamento, e até interagir quando for necessário. Então, esse já é um ponto que deu uma visão macro para as pessoas e ajudou nessa integração para que todos tivessem o mesmo objetivo. E eu acho que um outro ponto também muito legal é o planejamento. Quando eu sei, quando eu consigo visualizar o que está por vir, né, vamos colocar a área de licitação, né, que a Carol tem ali, recebe os nossos processos junto com a equipe dela, ela consegue começar a ter essa visão de qual é o tamanho do desafio que ela vai ter pela frente. Então, ela começa a enxergar ali no Trello que tem muitos processos que estão iniciando a vida dele. Então, ela já consegue, de certa forma, se preparar, se planejar a equipe, mudar férias, se necessário, né, Carol? Fazer vários planejamentos para que o processo, a hora que chegue na mão da licitação, ele consiga ter um andamento devido. Então, eu acho que o grande ganho aí dessa interação, dessa visão macro de todo mundo, são esses dois pontos aí principais. Então, mesmo que eu precise do start oficial para ter a minha ação propriamente dita,
eu consigo planejar, porque eu sei que essa ação está perto de acontecer, e eu consigo, de alguma forma, ter o retorno de como está o meu processo. Ele está muito tempo parado em algum lugar, eu vou lá interagir com o pessoal, ver se está tendo alguma dúvida, né? Eu consigo me antecipar de alguma forma para que essa dúvida não tenha que ser formalizada e etc., para que ela consiga ocorrer mais rápido, para que o processo tenha uma fluidez melhor. Então, eu acho que a gente ganhou muito com isso, nessa integração de todas as etapas, de todas as pessoas, conseguindo conhecer o macro além da sua parte. Isso é muito importante. A gente tem, né, Mário, também aí o momento oficial. O momento oficial é a hora que tem o e-mail. Eles avisam a gente por e-mail, olha, pode dar andamento nesse processo. E aí a gente sim, mas como ele falou, a gente já sabe o tamanho do desafio, qual a demanda. Opa, eu tenho um processo que não é tão urgente, eu vou fazer dentro do processo para ser ágil, mas opa, vamos acabar logo para que eu não tenha nenhuma outra preocupação, para que essa toda a demanda que vem aí eu consiga fluir. Então tem isso aí, o momento oficial é um e-mail também, tá, Maurício? Só para fechar. Ainda é o principal, comunicação profissional, né? Eu estava vendo que os jovens não usam e-mail, né? E-mail quem usa é trabalho, né? O pessoal mais jovem está usando a rede social para tudo, né? Aqui a gente tem Teams, a gente usa também o WhatsApp, a gente usa bastante coisa, e mais o Trello é o meu sonho aqui para a escola, sabe? Acho que vou fazer uma propaganda extra aqui do artigo para todo mundo. Essa visão mais integrada essa visão mais integrada, como o Mário colocou, uma coisa super importante a gente tem que um conceito, né, de que o ser humano ele se compromete com aquilo que ele conhece. A partir do momento que ele conhece as outras etapas, ele tem até um maior comprometimento com a sua etapa, porque aí conhecendo o todo, ele entende que cada etapa tem os seus prazos e algumas etapas, inclusive, prazos legais, né, prazo de publicação, por exemplo. Então, quando ele conhece esse todo, ele sabe que se ele tiver um atraso ou alguma outra dificuldade na sua etapa, pode comprometer o processo como um todo. Então, eu acho que um grande benefício, né, uma grande ganho da integração é essa visão onde que as pessoas faz com que as pessoas se comprometam mais com a sua etapa e ao mesmo tempo contribua aí na redução do prazo do todo. Quantas pessoas já estão integradas nessa metodologia que vocês desenvolveram? Ô Maurício, entre todas as áreas envolvidas, considerando que depois desse trabalho a gente ampliou, né? Então um processo de contratação ele não está ali totalmente na área de licitação, né? Então tem as etapas que acontecem na área requisitante, a elaboração do pacote técnico, e depois nós temos interface aí com outras áreas, considerando então as unidades requisitantes que elaboram os pacotes, o jurídico, que também tem uma atuação importante nesse processo, a controladoria, que é responsável pelo planejamento do orçamento, né, liberação dos recursos financeiros para a contratação. Nós temos mais de 25 pessoas envolvidas no processo de contratação. Todas essas pessoas, elas conhecem esses padrões que a Carol falou, que, por exemplo, o fluxo de elaboração de pacotes, estão todas lá no Trello acompanhando todos os processos de contratação em andamento, inclusive aqueles que estão ainda na etapa de elaboração de pacote, que ainda não chegaram na área de licitação e contratação. São mais de 25 pessoas envolvidas. Então é isso, pessoal. Jaqueline, Carol, Mário, Rui, queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pelo artigo e pela presença aqui no Pod Contas. Foi um prazer, Maurício, participar. Obrigado, Maurício, pelo espaço. Um abraço. Obrigada, Maurício, pela oportunidade. Foi um prazer.